Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou agora, hein? Quinta-feira, 6 de outubro, 10h20 da noite, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E terminou com o campeão Palmeiras. Ademar, não é campeão. Gente, matematicamente não. Mas o Palmeiras é campeão, né? Perdeu 2 vezes. É o melhor time. A cada rodada ele vai aumentando o número de pontos. Fez 4-0. 4-0. Um passeio no Curitiba e aumentou para 12 pontos. Nas últimas 4 rodadas o Palmeiras só aumentou o número de pontos. Ficam brigando quem vai ser vice. Flu, Inter, Inter, Flu, Flu, Inter, Inter, Flu. E o Palmeiras vai embora. Goleou. Palmeiras pode gritar é campeão com muita humildade ou sem humildade, não importa. É o melhor futebol, é um elenco extremamente bem treinado. Enfim, Palmeiras está dando show de tudo. De tudo. E quando eu falo tudo, gente, eu falo tudo no sentido seguinte. O Palmeiras tem o melhor ataque, melhor defesa. O Gustavo Gomes fez mais 10 na temporada. Alcançou o número do Júnior Baiano. Enfim, é brilhante. É brilhante e a gente não tem o que falar. Em relação ao campeonato, a gente pode citar, eu venho falando aqui para vocês, do G8. São G6, os 4 primeiros vão para a Libertadores, os 2, quinto e o sexto, vão para a pré. Só que Corinthians e Flamengo estão na final da Copa do Brasil e os 2 estão no G6, passa a ser G7. Flamengo e Atlético Paranaense estão na final da Libertadores, os 2 estão no G6, passa a ser G8. E por que é importante isso? O Atlético Mineiro, que ganhou do Santos na Vila, vai confirmando a sua presença dentro do G7, ou seja, tá. E o América Mineiro, que perdeu do São Paulo nesta quinta-feira, é o 8º, tá brigando, mas deu margem para o São Paulo. Porque o São Paulo venceu, foi a 40 com um jogo a menos. Se o São Paulo vencer esse jogo a menos, o São Paulo é o 8º. Então o São Paulo, que chafurdou na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, perdeu a Sul-Americana, agora pode se redimir, descolando uma vaguinha pelo menos na pré-Libertadores, né? Existe a possibilidade. E quem tem essa possibilidade também é o Botafogo. O Botafogo foi jogar com o decadente Avaí lá em Floripa e venceu de virada. Então São Paulo e Botafogo agora tem 40 pontos. O Botafogo nos critérios é o 9º, São Paulo é o 10º. Só que São Paulo tem um jogo a menos. E São Paulo e Botafogo jogam agora final de semana no Morumbi. Ou seja, esse G8 vai ter briga boa. Lá embaixo os 4 últimos continuam os mesmos. Cuiabá, Atlético Goianiense, Avaí e o Juventude, que já caiu, né? Empatou com o Corinthians e tal, mas já caiu, né, gente? Bom, vamos falar de todos esses assuntos. Antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar. Ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Já tem lá da Série B, já tem lá a Série C, já tem tudo lá nos vídeos, no playlist. Então dê o seu like e troca ideia, faça a sua opinião, fala o que você pensa. Vamos fazer aquela mesma ideia que a gente faz. Estava vendo os jogos de São Paulo e Palmeiras aqui, tweetando lá no Luiz Ademar JR, certo? Bom, vamos começar então, claro, essa 30ª rodada com o campeão. Não é campeão matematicamente, a matemática me chama de mentiroso. Mas eu tô cravando já faz tempo que o Palmeiras é campeão e merecido, cara. E merecido. O Palmeiras entrou em campo no Allianz Parque e atropelou 4-0. O Abel não estava no banco de reservas, estava suspenso mais uma vez, foi o João Martins que comandou. Everton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez. Danilo, o Atuesta, porque o Zé Rafael estava suspenso também. E Scarpa, que mais uma vez jogou muito. O Mike está gostando de fazer gols e está gostando de ser atacante, hein? Mike jogando na frente com o Rony e Dudu. O legal, o Hendrick estreou, entrou na metade do segundo tempo, ele... Breno Lopes, o Tabata, entrou também o menino, entrou o Merentiel, enfim, o Palmeiras vai testando até o seu moleque de 16 anos que tem um futuro promissor pela frente e vai atropelando. Primeiro tempo já matou o jogo, com um gol do Mike de cabeça numa cobrança linda do Scarpa, depois o passe do Scarpa e o Rony fez 2-0, no segundo tempo o Gustavo Gomes mais uma vez joga muito atrás, joga muito na frente, e o Breno Lopes foi lá e fez 4 gols, o 4-0, e aí decretou a vitória. Quase 40 mil pessoas no Allianz Parque, né? Quase 2,5 milhões de renda, e o Palmeiras vai bem, obrigado. O Coritiba tem que tomar cuidado, hein? Coritiba tem que tomar cuidado. O Coritiba tem 31 pontos a 1 do Cuiabá. É verdade que ele tem um jogo a menos com o São Paulo no Morumbi. Esse jogo a menos, se ele vence,
pode dar uma aliviada, mas ele tem que tomar muito cuidado que a situação tá feia. Palmeiras, primeiro colocado. Coritiba, 16º, 31 pontos, com um jogo a menos. Essa é a situação. Vamos falar do jogo da quinta-feira também, o Botafogo. O Botafogo está brigando pelo G8 agora, com a derrota do América para o São Paulo. O Botafogo foi jogar com o Avaí. Avaí é o penúltimo colocado. Lembra que o Avaí, mais da metade do primeiro turno, ficou no G6. Aí caiu. Chegou a fazer 1 a 0 com o Bissoli. 12º pênalti para o Avaí. Você vê que é um time insinuante, que ataca, mas a defesa... Aí Vitor Cuesta e o Tiquinho Soares deram a vitória. O Botafogo foi a 9ª colocação com 40 pontos, 2 a menos com o América. Firmíssimo na briga pelo G8. Botafogo também que teve uma queda vertiginosa no campeonato e vem se recuperando aos pouquinhos. Vai bem, obrigado. E o Avaí com 28 está a 3 do Coritiba, né? O Coritiba tem um jogo a menos, mas está a 3. Tem que tomar cuidado o Avaí, hein? E nesta quinta-feira também, neste dia 6 de outubro, o São Paulo jogou depois de perder o título e não jogando nada, né? Independente Del Valle fez 2 a 0 no São Paulo brincando. São Paulo tremeu como tinha tremido contra o Palmeiras na final. Mas enfim, tem uma luzinha no fundo do túnel do G8. E aí ele tinha que vencer o América, que é o 8º colocado. E venceu. E venceu com merecimento. É verdade que o São Paulo não tem goleiro, né? Esses goleiros de São Paulo são horrorosos. Jandrei é horroroso, Felipe Alves é horroroso. E aí o Felipe Alves tomou um piruzaço num chute do Aloysio, fraco, despretensioso de fora da área, 1 a 0 aos 10 minutos do primeiro tempo. É verdade que o São Paulo martelou, até que o Caleri, num passe do Luciano, sempre o Caleri, aliás eu estava anotando aqui, ó, o Caleri fez o seu 13º gol, o Cano tem 18, né? Então o Caleri fez o gol e deu aquela aliviada. Veio o segundo tempo e só deu São Paulo. Aí posse de bola. São Paulo no primeiro tempo teve mais de 70% de posse de bola. Mas não adianta você ter posse de bola, finalizar e perder gol. E o São Paulo foi perdendo gol. Teve um gol do Luciano que eu até expliquei no Twitter, que a bola bateu no braço dele. Se bate no braço, que foi involuntário, veio do zagueiro do América, e ele dá um toque para alguém, é gol normal. Mas bateu, sobrou para ele, ele fez o gol. Eu discordo dessa regra, mas é regra. O impedimento. O gol foi bem anulado. Não tenho o que questionar. Depois teve o Miranda, que também o goleiro Cavicchioli fez uma defesa fantástica. É verdade que perdeu um gol inacreditável também o Everaldo, mas o São Paulo já tinha perdido uns 3. E aí no finalzinho, aos 45, num cruzamento do Wellington, que entrou bem na partida, o Alisson de cabeça fez 2 a 1 e decretou a vitória do São Paulo. E olha, e que vitória, hein? São Paulo agora foi aos mesmos 40 do Botafogo. São Paulo é o 10º, o Botafogo é o 9º. O América, com um jogo a mais, tem 42. Se o São Paulo vence o Botafogo no Morumbi e vence esse jogo a menos, ele consegue brigar até com o Galo pela 7ª colocação. Dá até para brigar com o Galo pela 7ª colocação. Então só depende dele. Esse é um grande problema para o São Paulo desse ano, quando você depende dele. Mas ficou vivo e deu esperança para o seu torcedor, claro. Deu uma esperança. Vamos falar então do Palmeiras 66. O Inter que conseguiu um bom resultado, que é o vice-líder. Matou com o Flamengo 0 a 0. O Mano até criticou. Quando é o Mourinho que faz um ferrolho defensivo, ele é bom. Eu, Flamengo com um time forte, fui lá e me defendi e tirei a força ofensiva do Flamengo, não sou bom. É bom sim, mano. Belo resultado. O Internacional empatou com o Flamengo no Maracanã. Sensacional. Só que tem 54 pontos contra 66 do Palmeiras. Esquece, gente. 12 pontos. O time só perdeu 2 vezes. Não perdeu uma fora de casa. Esquece, gente. É duro você admitir que o Palmeiras é melhor nessa competição. E depois que ele foi eliminado de Copa do Brasil e de Libertadores, só com uma competição com esse elenco, rapaz, aí não sai da frente que não tem ninguém. Mas o Inter tá brigando sim para ser vice. E o Flamengo, com esse empate, 49 pontos, segue na 5ª colocação. O Flamengo está pensando na final da Copa do Brasil. O primeiro jogo já é quarta-feira com o Corinthians aqui em São Paulo. A outra quarta no Maracanã. E depois com a Libertadores, né? A cabeça em outro lugar. O terceiro colocado é o Fluminense. Fluminense, Fernando Diniz, hein? Quando você fala, agora vai. Time do Fernando Diniz derrapa, né? E olha, perdeu do Atlético Goianiense, que está na zona do rebaixamento em situação difícil. E estava vencendo por 2 a 0, gols do Arias e do Cano.
Tava 2-0. Churin cobrando o pênalti, descontou no primeiro tempo. No segundo tempo, o Baralhas e o Marlon Freitas, aos 42 do segundo tempo, decretaram a virada. Fluminense continua em terceiro com 51, mas vai se consolidar no G4, que é uma grande situação. E o Atlético Goianiense, apesar de vencer, ele está na 18ª colocação com 28 pontos. 3 a menos do Curitiba, mas o Curitiba tem um jogo a menos, né? Então o Atlético vem recuperando, é a segunda vitória seguida, mas tem que ainda mostrar serviço, o Dragão. O quarto colocado é o Corinthians, que abriu essa rodada na terça-feira empatando com o Juventude, com Lanterninha Juventude. O Corinthians foi com quase força máxima para fazer um treino visando o Flamengo, que quarta-feira que vem é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E não jogou nada. O Juliano fez 1-0 para o Corinthians, aí o Oscar Ruiz empatou, Yuri Alberto fez um belo gol no segundo tempo e o Pita empatou. Detalhe, nos 2 gols do Juventude foram erros individuais. Primeiro do zagueiro Raul, segundo do Mosquito, e o Corinthians deixou 2 pontos importantes em Caxias. O Juventude fez um pontinho, 20 pontos, tá a 11 do Curitiba. Não dá, já caiu, né? A matemática também me impede de falar que o Palmeiras é campeão e me impede de falar que o Juventude caiu. Mas o Palmeiras já é campeão e o Juventude caiu, pelo menos eu entendo assim. E o Corinthians, 51, mesmo 51 do Fluminense, mas nos critérios é o quarto, tá pelo menos sossegadinho, né? Flamengo, que empatou com o Inter, é o quinto com 49. E o Atlético Paranaense tem 48 e empatou na Bacia das Almas dos acréscimos do segundo tempo com Fortaleza lá em Curitiba. Fortaleza que vem se recuperando com o Thiago Galhardo, fez um belo gol, 1-0. E o Pablo, aos 46 do segundo tempo, empatou. O Atlético segue no G6, 48 pontos, está na final da Libertadores. E o Fortaleza com 38, 11º. Esse também dá para sonhar com o G8. Ele tá a 4 do América, dá para sonhar. Você tem ainda mais 8 rodadas, né? Você tem mais 24 pontos para disputar, dá para sonhar porque o Fortaleza vem crescendo. Então essa é a situação. O Atlético Mineiro continua na 7ª colocação, colando agora no Atlético Paranaense. Veio jogar na Vila Belmiro e ganhou do Santos. O Hulk fez 1-0. Marcos Leonardo, que perdeu uma pancada de gols, empatou, cobrando o pênalti. Mas o Nátio Fernando também de pênalti, quase o João Paulo pegou. Fez 2-1 para o Atlético. O Atlético é o 7º colocado com 46 pontos. 46. E o Santos está caindo, hein? 37, tá ameaçada, tem 7 pontos só do Cuiabá. Tem que tomar cuidado o Santos, hein? Tomar cuidado o Santos. O América perdeu do São Paulo, é o 8º, 42. O Botafogo ganhou, é o 9º com 40. O São Paulo ganhou, é o 10º com 40. O Fortaleza empatou, é o 11º com 38. Aí também tem 38 o Bragantino, que venceu em casa. Foi no sufoco, foi de virada, pegou o Cuiabá, que tinha feito 1-0 com o Davidson, mas o Popó e o Arthur fizeram 2-1. O Bragantino foi a 12ª colocação, com os 38 do Fortaleza, mas nos critérios do Fortaleza está na frente. E o Cuiabá segue na zona do rebaixamento, 17º com 30 pontos. O Goiás é outro que estava ali brigando pelo G8, mas deu uma distanciada, foi para a 13ª com os mesmos 38 de Fortaleza e Bragantino, depois de empatar com o Ceará. E empatou também nos acréscimos do segundo tempo. O Ceará vinha ganhando com o gol do Mendonça, e aí o Nicolas empatou. Bom, claro, para o Goiás, ponto fora de casa, 38. E o Ceará, que tem 32, tá 2 do Cuiabá, hein? O Ceará está em situação delicada para cair. 2 do Cuiabá. O Santos é o 14º com 37. O Ceará, 15º com 32. Curitiba, que apoiando o Palmeiras, 16º com 31. Na zona do rebaixamento você tem Cuiabá com 30. Atlético Goianiense com 28. Avaí com 28. E Juventude, que para mim já caiu, né? Com 20. Vamos falar então da 31ª rodada, que começa nesse sábado, hein? Sábado tem Cuiabá e Flamengo. O Flamengo deve ir com time reserva, porque vai jogar quarta-feira com o Corinthians, né? O primeiro jogo da final, e o time reserva é melhor que o do Cuiabá. Mas o Cuiabá está no desespero. Sábado, 19 horas. Sábado, 21 horas, tem Corinthians e Atlético Paranaense, 2 times de G6. Mas também o Corinthians, principalmente pensando que deve ter um time misto. O Atlético precisa dar uma recuperada, né? Time de jogo de G6. Domingo, 11 da manhã, Inter e Goiás. O Inter brigando para ser o vice, né? E o Goiás querendo se aproximar do G8. Aí às 16 horas tem São Paulo e Botafogo. Aqui jogão, Morumbi, 16 horas do domingo. Botafogo 40 pontos, São Paulo 40 pontos. Nos critérios o Botafogo está na frente.
Então, esse jogo é importante para os dois, para de repente até passar o América, né? Até passar o América. 16 horas também tem Fortaleza e Avaí. Fortaleza também brigando pelo G8 e o Avaí para sair da zona do rebaixamento. Aí às 18 horas, Coritiba desesperado para não entrar na zona do rebaixamento contra o Bragantino, que ainda sonha com o G8. 18 horas, Fluminense e América. Olha que jogo para o América importante. Quem ganhar de São se o Fluminense ganhar do América, quem ganhar de São Paulo e Botafogo assume o G8 já no domingo, né? E o Fluminense está brigando com o Inter para ver quem é vice. Também isso é importante. 18 horas de domingo também Atlético Mineiro e Ceará. Para o Atlético importantíssimo pelo G8, continua na 7ª colocação, mas se o Atlético Paranaense perder do Corinthians e ele vencer, ele já passa a ser o 6º. É isso aí que tá, né? E aí a situação a gente tem de Atlético Mineiro e Ceará. O Ceará briga para não entrar na zona do rebaixamento. Aí na segunda-feira, Atlético Goianiense e Palmeiras, né? Palmeiras não perdeu fora de casa, o Atlético Goianiense está no desespero. E também na segunda-feira, só do Palmeiras 18h30, na segunda-feira Santos e Juventude. O Santos ainda quer se aproximar do G8, está um pouquinho mais distante, mas o Juventude é o lanterna, né? Aí fica uma situação mais tranquila. E claro, na segunda-feira eu venho à noite, depois do último jogo, depois de Santos e Juventude, com todos os detalhes da 31ª rodada. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!